Rio de Janeiro, a cidade perigosa. O Rio de Janeiro já foi a cidade maravilhosa, cartão postal do Brasil, hoje em plena decadência em todos os sentidos, político, social, econômico. É interessante a gente falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, porque existe uma causa de tudo isso que nós estamos vivendo e assistindo pela televisão. De um lado a polícia, do outro lado os traficantes e no meio o povo. Exatamente esta é a situação do Rio de Janeiro. De duas forças militares e o povo no meio sendo alvejado. Imagine, uma pessoa morreu sentada no ônibus ao lado da sua marmita que ele iria almoçar naquele dia. O outro, dirigindo seu automóvel, recebeu um tiro pela parte traseira do veículo, vindo a morrer instantaneamente, que o tiro foi exatamente na sua cabeça. E o outro que estava andando, que veio a falecer, que também foi atingido e veio logo em seguida a falecer. Bom, a história do Rio de Janeiro é fácil da gente entender, apenas que nunca ninguém se preocupou com isso. O Rio de Janeiro começa com a transferência da capital federal para Brasília. 1.200.000 pessoas deixam o Rio de Janeiro. Quem eram essas pessoas? Os altos funcionários da República, dos ministérios, das embaixadas, deixam o Rio de Janeiro num vazio social e econômico terrível, que ninguém observou esse fato e as consequências que isto iria trazer para esta cidade. Pois bem, esse vazio foi ocupado primeiro pelos bicheiros. Quem não se lembra dos bicheiros dominando o Rio de Janeiro, comandando o Rio de Janeiro, comandando a noite, comandando o futebol, o carnaval, e que inclusive a própria sociedade os apoiava. O Rio de Janeiro, por ser capital federal, nunca teve uma tradição política, porque seus prefeitos eram indicados pelo presidente da República. Então o Rio de Janeiro não tem uma tradição política, não tem uma elite política, ou seja, são outsiders que aparecem, que são indicados, que são eleitos. Por exemplo, Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro sendo um gaúcho. Que tradição, que ligação ele tinha com o Rio de Janeiro? Nenhuma. O regime militar, a ditadura, separa o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, tudo foi feito errado no Rio de Janeiro e nunca ninguém mediu as consequências do que isto poderia trazer à cidade, que era o cartão postal do Brasil, que hoje não é mais. O Rio de Janeiro se esvazia na década de 70, 80, as indústrias, poucas indústrias, ficam simplesmente centrada na Petrobras, na atividade da Petrobras. As embaixadas, de uma certa maneira, as empresas multinacionais estrangeiras vêm para São Paulo, o Rio de Janeiro se esvazia. E esse é o retrato do Rio de Janeiro, que infelizmente esse movimento de ocupação pelo jogo do bicho, um jogo que não acaba no Brasil, nem vai acabar, nem abrindo cassino no Brasil, o jogo do bicho não acaba, foi ocupado primeiro pelos traficantes e agora pelo narcotráfico. Então, o Rio de Janeiro, a solução do Rio de Janeiro é muito difícil, politicamente e socialmente. Os últimos governadores do Rio de Janeiro, todos foram presos por corrupção. Então, o estado do Rio de Janeiro desapareceu. Não existe estado do Rio de Janeiro. Existe um agrupamento, uma desordem, uma polícia corrupta. Houve um episódio interessantíssimo
que a polícia emprestou camburão para os bandidos fazerem uma operação de ocupação diária, de influência para a venda do tráfico no Rio de Janeiro. Vê se pode uma coisa dessa. Então, o Rio de Janeiro, de uma certa forma, socialmente se deteriorou, em todos os sentidos. Né? A capital do Brasil, a capital cultural do Brasil, hoje simplesmente é um retrato policial. O pôster que representava o Brasil, hoje representa exatamente uma miséria social, econômica, pobre Rio de Janeiro.